Muito boa tarde a todos. Muito boa tarde a todos. Welcome to the Brazil and Latin American panel. I will switch to Portuguese because this session will be in Portuguese. Muito bem-vindos ao painel Brasil e América Latina. Como sabem, este é um painel com tradição no Estoril Political Forum há muitos anos. A ideia é trazer alguns dos melhores especialistas sobre o Brasil, académicos, public intellectuals, comentadores, que nos ajudem a entender não apenas a situação presente do Brasil, mas sobretudo o rumo que o Brasil vai tomar. Eu escuso de dizer que nos últimos anos o Brasil tem sido um foco de atenção na política internacional, quer com o governo do PT, quer agora com o governo de Bolsonaro. O Brasil continua a estar nas primeiras páginas, a enfrentar os seus desafios e, portanto, este painel tem sido todos os anos uma chave importante, não apenas para compreendermos o que se passa na política brasileira, mas também o rumo que o Brasil vai tomar. E no caso do Brasil, escusado será dizer que haverá eleições presidenciais no próximo ano, em 2022, e de certa forma os convidados desta tarde vão ajudar-nos a decifrar o que o ano de 2022 poderá trazer. Neste sentido, eu vou passar a palavra ao Bruno Garchagen, o Dr. Bruno Garchagen, formado em Direito, mestre em Ciência Política e Relações Internacionais pelo Instituto, atual doutorando também aqui do Instituto. O Bruno está em São Paulo, onde é substancialmente mais cedo. Bruno, a palavra é sua. Obrigado. Olá, boa tarde a todos. Obrigado, professor doutor João Pereira Coutinho. Queria agradecer inicialmente ao diretor do Instituto de Estudos Políticos, professor doutor João Carlos Espada, a doutora Rita Seabra Brito, pela sempre excelente organização, e os demais professores, colaboradores e amigos do IEP, que é a minha alma mater. Eu quero aproveitar um tema que o professor João Pereira Coutinho levantou, que é precisamente a importância desse painel para definir, esclarecer, contextualizar e também apresentar conceitos, perspectivas e abordagens acerca das questões mais importantes, questões políticas e no âmbito das relações internacionais mais importantes no que se refere ao Brasil e a localização no Brasil na grande comunidade internacional. Ao longo desses anos, esse painel tem sido de extrema importância justamente para fazer essa apresentação qualificada e estabelecer também uma discussão qualificada a respeito dos fenômenos políticos e dos problemas e desafios e oportunidades que o país enfrenta, não só no âmbito dos governos ou das instituições políticas constituídas, mas, sobretudo, dos fenômenos sociais e políticos que acontecem dentro da sociedade. E, para encerrar a minha breve participação, eu queria enfatizar que, no momento no qual o Brasil vive não uma nova, mas outra crise ou problema político que pode, de fato, afetar a vida diária de cada um de nós, porque sempre uma crise política ela é sucedida de problemas econômicos. Discussões como essa que se estabelece, se desenvolve no âmbito do Political Forum, essas discussões são de extrema importância para que tenhamos uma clarificação a respeito não só da situação política brasileira, mas também dos problemas, desafios e oportunidades que se apresentam no nosso país. Muitíssimo obrigado. Eu passo a palavra para o Gabriel Torres, como chair desse painel, para fazer as devidas apresentações. Obrigado a todos, tenham um ótimo evento.
Obrigado, Bruno. Obrigado, João Pereira. Obrigado a todos. Queria primeiro agradecer ao time do Instituto de Estudos Políticos, na pessoa do professor Espada, pelo convite ao Instituto de Estudos Empresariais, instituição que eu presido aqui no Brasil, para mais uma vez nós participarmos do Fórum Político aqui de Estoril. Eu estava pensando aqui no nome do nosso painel, Brazil and Latin America, The Challenges Ahead, e eu confesso que, na verdade, acho que os maiores desafios do Brasil e da América Latina, eles, na verdade, não estão à nossa frente. Eles sempre estiveram conosco, já estão conosco há muito tempo, e são os mesmos desafios que a gente tem a superar já há vários anos. Toda vez que a gente enumera os problemas do Brasil e da América Latina e tenta encontrar as raízes, a gente começa a perceber que, na verdade, as causas elas são muito parecidas. São as mesmas causas fundamentais de sempre, né? A falta de instituições, de regras qualificadas e inclusivas. E quando eu digo inclusivas, não no sentido pervertido, dado a palavra pelas esquerdas ao longo dos últimos anos, que faz crer que basta despejar recursos sobre uma população e todos os problemas seriam resolvidos, mas sim no sentido da grande tradição liberal, de regência da lei, de respeito à proteção, à liberdade individual, direitos de propriedade. Então, tenho certeza que os nossos painelistas de hoje vão nos ajudar bastante a esclarecer esses pontos, e passo de volta aí para o João Pereira Coutinho para fazer as devidas apresentações e a mediação do painel. Um grande abraço a todos. Obrigado. Muito obrigado. Vamos então dar início à nossa sessão, ao momento dos nossos palestrantes. Eu seguirei apenas a ordem que está no programa. O nosso primeiro orador é António Roberto Batista, formado em Medicina, área em que trabalhou como médico e professor durante muitos anos. Tem, paralelamente, desenvolvido uma intensíssima atividade como editor e como comentador. António, tem a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado. Antes de mais nada, é uma honra o convite, estar aqui nesse seleto grupo. Não é uma frase muito original, mas é verdadeira. E a apresentação inicial me agradou sobremaneira porque justifica um pouco o enfoque pelo qual eu optei, né? Ao falar democracia no Brasil e América Latina, mais no Brasil, que eu conheço melhor, porque é o meu país, na América Latina conheço de forma bem mais escassa, né? Eu optei por alinhar algumas ameaças à democracia. Nós temos, durante esse painel, elogiado tanto a democracia, uma convicção que todos nós partilhamos, mas devemos partilhar a ideia também de que, prudencialmente, é preciso olhar para essas ameaças. E elas estão contidas exatamente naquilo que acabou de ser ressaltado. Esses problemas não surgem da noite para o dia, não desaparecem da noite para o dia. Eles têm uma história através do qual se implantaram e através do qual eles permanecem como desafios para todos nós. Então, eu alinhei algumas dessas ameaças, lembrando, antes de mais nada, que nós estamos falando de um regime democrático na concepção do mundo ocidental de cultura, onde um sistema que se baseia fundamentalmente em instituições bem estabelecidas, em leis devidamente selecionadas para respeitar uma série de valores e na representação, né? E também que requer um investimento na qualidade da elite para que esse processo possa ter continuidade. Então, o objetivo principal da democracia, como já foi bastante discutido no nosso fórum, é a ampliação, a preservação, a manutenção, a proteção da liberdade humana, da liberdade política em particular, mas também das demais liberdades individuais essenciais que são
premiadas, vamos dizer, por um sistema depurado durante séculos, né? Dessas ameaças que eu vou citar, nós poderíamos dizer que todas elas estão presentes de caráter universal, apenas que naquelas sociedades com instituições sólidas, com desenvolvimento histórico mais consistente, mais prolongado, mais aprofundado da democracia, se encontram quase como um resíduo teórico ali no rodapé da vida política e social. Em alguns países mais instáveis, como acontece com a América Latina e com o Brasil em particular, essas ameaças se tornam mais agudas, se tornam mais visíveis, se tornam mais prementes de serem enfrentadas. A primeira ameaça bem típica, que consta aí na chave de interpretação de inúmeros autores brasileiros que procuram interpretar o fenômeno Brasil, onde muitas coisas poderiam ser discutidas em detalhe, mas não é o caso aqui, não é o que nos interessa aqui. Essa chave de interpretação muito comum é o famoso patrimonialismo, o Estado patrimonial, que é uma categoria weberiana e que lá é muito presente, que lá explica muita coisa e é objeto, então, de estudo de grandes autores da nossa literatura especializada, desde o clássico Raimundo Faoro, lá atrás, com Os Donos do Poder, até mais recentemente, através de alguns autores bem conhecidos aqui do Instituto, porque estiveram aqui por diversas ocasiões, o professor Antônio Paim, que foi um grande estudioso desse tema e que criou um discípulo também bastante competente e que ainda recentemente participou de uma webinar conosco junto ao Instituto, que é o professor Ricardo Vélez Rodrigues, né? Colombiano de origem, mas brasileiro já naturalizado há muitos anos, que é um grande estudioso do tema. Então, o patrimonialismo, como todos sabem, é aquela confusão entre o público e o privado, da onde deriva uma série de problemas, inclusive uma porta aberta à corrupção, que é uma preocupação constante no caso brasileiro. Não faz muito tempo, nós tivemos quase que um recorde mundial, né, nessa matéria, com uma máquina onipresente de parasitismo do Estado, montada, de certa forma desmontada, mas vamos ver até quando. Mas o patrimonialismo está sempre presente com oscilações e deve ser um objeto de preocupação constante. A pergunta que o Paim sempre fazia é: conseguiremos um dia enterrar definitivamente o patrimonialismo? O professor Antônio Paim costuma usar essa expressão. Outro elemento, outra ameaça à democracia é o populismo. O populismo é bastante visível em inúmeros países da América Latina, até mais do que no Brasil, em alguns, onde o populismo praticamente arrasou com esses países, né? A grande façanha do populismo, por exemplo, é o desastre que ele tem provocado ao longo de décadas na Argentina, que é um país que foi concebido, quase que condenado ao sucesso, tais são as suas vantagens comparativas em todos os aspectos, inclusive em cultura, diferentemente do Brasil, um país portador de prêmios Nobel e tem mais livrarias em Buenos Aires do que no Brasil inteiro, terras mais férteis do mundo, enfim, uma série de vantagens comparativas extraordinárias que, infelizmente, são avassaladas porque a ideia do populismo se arraigou de uma forma patológica na mentalidade política argentina. E nós temos agora o exemplo da Venezuela literalmente destruída. No Brasil, o populismo também existe. O próprio governo atual, ele tem traços evidentes de populismo,
né? Não desse populismo destruidor. Eu acho que há um exagero em certas interpretações que são feitas da política atual brasileira, mas, de qualquer maneira, o traço, a cara, a caricatura é populista, o que representa uma tentativa de um contato direto da liderança com a população, prescindindo e minimizando, então, a importância das instituições. Esse é o grande dano que o populismo causa ao padrão político de um país. O outro aspecto é o desequilíbrio entre pesos e contrapesos, os famosos checks and balances, sem o qual nós não temos uma democracia verdadeira, onde o poder é fragmentado de uma maneira inteligente. Isso é sobejamente conhecido por todos, porque faz parte das bases do nosso conhecimento dos fundamentos da política democrática. Eu vou tocar num outro ponto que normalmente é desprezado pelos cientistas políticos. Os cientistas políticos não gostam que se traga para o seu debate tão refinado, tão intelectualmente elegante, a questão do ilícito, do crime organizado, principalmente fundamentado no tráfico de drogas. Esse é um problema latino-americano extremamente sério e não pode ser relegado exclusivamente a um problema policial ou mesmo de saúde pública, né? Eu, como médico de formação sanitária, gostaria muito que fosse abordado e abordável apenas pelo ângulo da saúde pública, mas não é. É um problema que atinge a política severamente na medida em que infiltra as instituições, compromete os poderes também por processos de infiltração do legislativo, do próprio judiciário, cria intimidações que inibem a governança democrática, compromete o patrimônio das pessoas, desce a esse ponto, né? Enfim, leva à desorganização social sob vários aspectos. Então, é um problema que acaba tendo uma repercussão política muito séria na América Latina, tem que ser encarada com muita seriedade. O Brasil já foi uma rota do tráfico. Hoje o Brasil é rota, é um consumidor relevante e é um produtor também já, né? E não sei por que razão, é aquele problema da batata quente, as pessoas preferem fingir que não estão vendo, porque se demonstrar que viu, tem que tomar uma atitude, não é isso? Então, eu gostaria de ressaltar esse aspecto, principalmente pelo fato de que ele normalmente é desprezado nas análises políticas e não deveria ser, né? Ele compromete também o capital humano, né? A formação das elites, e não se constrói uma boa democracia sem uma elite à altura, né? E, finalmente, a quinta ameaça, essa mais universal, na minha opinião, é uma ameaça que está hoje presente no mundo inteiro, por variadas razões, é o comprometimento da liberdade de expressão. A liberdade de expressão está em xeque, na minha maneira de ver, no mundo todo. É uma das principais polêmicas mundiais hoje, né? Existia um teatrólogo, humorista, um intelectual, uma grande figura brasileira chamado Milor Fernandes, que talvez alguns de vocês conheçam. Ele costumava colocar no topo das páginas das revistas em que ele atuava sempre a frase: livre pensar é só pensar, né? Isso era uma ironia em relação à questão da liberdade de expressão, um pouco relacionada também com o período dos governos autoritários que nós tivemos décadas atrás. E a liberdade de expressão é uma condição inerente, imprescindível da democracia. É o órgão vital da democracia que, uma vez ferido, compromete todo organismo democrático. Sem ela, não há liberdade
nem democracia. Então, a valorização da liberdade de expressão e alguns cuidados, alguma prudência em relação a esse problema, eu acho que se impõe. Talvez uma das razões principais desse assunto estar tão presente no momento é a expansão dos meios de comunicação eletrônica, né? Que foram inicialmente, com razão, vistos como uma grande oportunidade de expansão da liberdade de manifestação das pessoas. E é. Só que despertou também a cobiça e o interesse de todos os controladores na face da Terra, todo tipo de controlador. Os governos, né, os oligopólios da informação, que talvez já existissem sem que nós nos apercebêssemos tão claramente. E hoje você não tem aquela censura clássica, né, com rosto humano do indivíduo que vai lá e proíbe a publicação de alguma coisa, como eu vi na minha juventude pesquisando os arquivos do jornal Estado de São Paulo, como é que começou a censura no regime militar que nós tivemos. Começou censurando notícias a respeito de atos terroristas. Bomba que explodiu aqui, assalto a banco ali para fazer as tais expropriações revolucionárias. Começou com isso. E depois acabou censurando até letra de samba, porque a censura ganha vida própria. Ela ganha vida própria. E hoje nós estamos começando a ser fortemente censurados por algoritmos, que nem cara humana tem, né? Conforme o que você diz, você pode ser cancelado, que é o pior tipo de censura, é fazer você desaparecer do horizonte do debate. Bom, eu vou interromper aqui, porque acho que já devo estar no limite de tempo. 2 minutos. Então, os 2 minutos finais eu vou dedicar um happy end, né? Não posso só falar, não posso só falar de coisas ruins, né? Senão eu vou sair como o chato da festa, né? Que ele está todo mundo comemorando a democracia, e aí você diz, não, mas amanhã tem que acordar para ir para o serviço, para com essa cerveja e tal, etc. É o chato da festa, né? Mas o happy end é o seguinte: no Brasil, o que se observa, apesar de todos os nossos problemas inegáveis que nós reconhecemos e estudamos, e costumamos dizer que o Brasil não é país para estudo de amadores, é um país, essa é uma frase típica nossa lá, o Brasil não é um país para amadores, porque é um país muito complicado de se interpretar, muito difícil de se entender pelas mais variadas razões. Não que os outros sejam fáceis, mas nós consideramos que o Brasil é um país muito complexo. Mas a população, bem ou mal, às vezes de forma um pouco atabalhoada, com conhecimento raso a respeito das questões de política, isso é normal, né? O nível de informação e de formação da população é muito variável. Ela tem uma forte adesão emocional e uma forte convicção de que a saída é democrática, que o Brasil optou por ser um país definitivamente democrático. Eu espero que isso se mantenha, porque outros países mais qualificados culturalmente que nós no passado já mergulharam em coisas tenebrosas, né? O exemplo clássico que todo mundo sempre cita é a Alemanha. Como é que na Alemanha, um país tão fantástico do ponto de vista cultural, uma população extraordinária, tal, capaz de tantas realizações, foi cair no nazismo? É difícil de entender, mas caiu, né? Então, eu espero que nós já tenhamos um nível de informação suficiente para que essa adesão à ideia e à prática democrática, de fato, predominem ao longo do tempo e que a solução seja construída, lembrando aquela frase do Kafka que diz que
os maiores erros da humanidade sempre são por precipitação, né? Então, sem precipitações, mas com persistência, vamos construir o nosso caminho para a democracia. E lembrando que, no que diz respeito a esse impacto tecnológico, a tecnologia será aquilo que nós fizermos dela. Então, muito obrigado pela atenção. Era isso. Muito obrigado, António, pelas palavras e por esta capacidade de síntese dos 5 grandes problemas que a democracia brasileira não só tem que enfrentar, mas, sobretudo, a democracia brasileira. Vamos passar para Leónidas Zelmanovic. Leónidas é Our Man in Liberty Fund, Senior Fellow da Liberty Fund, formado em Economia, mestre e doutor em Economia e Economia Aplicada, respectivamente, pela Universidade Rei Juan Carlos, em Madrid. É também autor dos livros The Ontology and Function of Money e The Representational Theory of Capital. Leónidas, the floor is yours. Obrigado. Boa tarde. Minhas reflexões de hoje são baseadas na história da representação política no Brasil, um caso de soberania popular tutelada. Em 1822, o Brasil se tornou independente por uma iniciativa do seu príncipe regente, o nosso primeiro imperador, Pedro I. Em 1824, após ter suspendido a Assembleia Constituinte, o imperador deu ao Brasil sua primeira Constituição, e o regime estabelecido foi de uma monarquia constitucional, um regime bastante liberal, considerando a tradição de absolutismo do Império Português e o fato de que o Brasil esteve sob um estatuto colonial até 1808. No entanto, algumas ressalvas. Primeiro, o regime somente pode ser chamado de liberal na medida em que uma sociedade escravagista pode ser chamada de liberal. Segundo, a primeira Constituição brasileira teve um modelo peculiar de 4 e não 3 poderes, com um legislativo, um judiciário, um executivo, um gabinete nomeado pelo parlamento e liderado pelo imperador, e um poder moderador, exercido também pelo imperador pessoalmente. A hipótese que eu trago para a consideração de vocês é que esse arranjo inaugurado, então, é um que está conosco até os dias de hoje. Como muitos outros aspectos da Constituição permanente do Brasil, como o patrimonialismo, mencionado pelo Dr. Batista, o estamento burocrático, e a repressão financeira. Possivelmente, o período da regência no Brasil, de 1831 a 1840, foi o único período da história brasileira em que não houve um guardião que supervisionasse o exercício da soberania popular pelo parlamento. Uma vez declarada a maioridade de Pedro II, aos 13 anos de idade, o poder moderador foi restabelecido. Em 1889, a monarquia foi destronada por um golpe militar. Por fim, o governo foi reinstitucionalizado como uma república federal, com um governo representativo e presidencialismo. Argumenta-se que, durante a maior parte da República, o poder moderador foi exercido pelas Forças Armadas, e isso até recentemente. As intervenções militares na política nacional de 1937, o Estado Novo, 1945, a redemocratização, 54, a República do Galeão, 55, a transferência do poder ao Juscelino Kubitschek, 64, a Revolução de 64, são exemplos disso, sem falar das intervenções militares em conflitos locais. Mesmo o retorno muito lento e gradual
para o governo representativo em 85, não podemos nos esquecer, foi iniciado em 1977 por uma decisão do comando militar. Supostamente, e a história o dirá, os desdobramentos que levaram ao impeachment de sua sucessora e à posterior prisão de Lula e alguns outros membros do seu bando criminoso foram possibilitados pela supervisão dos militares para assegurar que os arranjos constitucionais legais fossem obedecidos. Mais recentemente, o que temos observado é que a Suprema Corte brasileira, aliás, como em outras democracias mais maduras, assumiu este papel de árbitro do jogo político regular. Entretanto, novamente, como em democracias mais maduras, especialmente como nos Estados Unidos, a Suprema Corte brasileira vem excedendo os limites dos seus poderes judiciais e assumindo algumas das atribuições do poder moderador, contra algumas medidas mais antagônicas de agentes políticos eleitos. O que estamos observando atualmente não é um exercício regular das atribuições judiciais do tribunal, tal como dar a palavra final sobre a legalidade e a constitucionalidade das decisões administrativas e políticas sob o Estado de Direito. O que estamos observando é um tribunal inclinando a balança da justiça a fim de alcançar fins políticos. Fins políticos que, na opinião da maioria atual do tribunal, são desejáveis. Ou, se quisermos dar a eles o benefício da dúvida, que eles julgam oportunos, considerando a atual situação política do país. Em suma, eles se comportam como se pesos e contrapesos estabelecidos pelas normas constitucionais existentes não fossem suficientes para evitar que a vida política regular se deteriore. Ou seja, eles se veem como exercendo supervisão adulta sobre os outros poderes, além dos limites dos seus estritos poderes judiciais. É o mesmo que o imperador fez durante a monarquia e as forças armadas supostamente fizeram durante a República até recentemente. No entanto, eu argumentaria, antes de qualquer coisa, que isso é contra as normas constitucionais escritas. Não há nada na Constituição brasileira, nem no artigo 102, que trata da Suprema Corte, nem no artigo 142, que trata das Forças Armadas, que confira tal responsabilidade ao Tribunal ou ao Exército. Nem mesmo os promotores públicos da Procuradoria-Geral da República têm o poder de fazer algo que não seja o controle mais estrito da legalidade e da constitucionalidade dos atos dos agentes políticos. Qualquer outra coisa além disso é abuso de poder. Podemos argumentar que a Constituição real, não escrita, como eu disse, tem muitas características que não fazem parte dos nossos arranjos institucionais formais. No entanto, ainda assim, eles existem, como a repressão financeira, só para dar um exemplo. Em segundo lugar, podemos nos perguntar se essa tutela é realmente necessária. Ou seja, nossa organização institucional é tão mal projetada, nossos agentes políticos são tão corruptos e os nossos eleitores tão ingênuos que, a menos que elites não eleitas se coloquem acima das paixões políticas, toda a estrutura do governo representativo e limitado no Brasil irá desmoronar? Em terceiro lugar, quem guarda os guardiões? Mesmo que se atribua a mais pura das intenções ao imperador, aos generais no passado e aos juízes hoje, é realmente possível que eles não se envolvam no debate político? Eu acho que não. Finalmente, e para concluir, mesmo que se aceite a ideia de que a separação dos poderes ideal requer uma divisão diferente da tradicional, de executivo, legislativo e judiciário, isso não significa que um poder deveria, ou mesmo que poderia, que possa ser superior ou de autoridade maior do que os outros.
Eu, particularmente, penso que as prerrogativas de iniciar processos criminais em nome do Estado e as prerrogativas monetárias são tão poderosas e tão propensas a abusos que, sob uma Constituição ideal, deveriam ser considerados poderes separados e não parte do Poder Executivo. Também acho que muitos dos problemas nas democracias ocidentais de hoje têm a ver com uma abdicação de poder por parte de seus parlamentos. No entanto, no caso brasileiro, as próprias tentativas de moderar as forças políticas indicam que os parlamentos no Brasil são mais poderosos do que as pessoas normalmente acham. Ainda assim, mesmo no Brasil, há claros indícios de abdicação do poder por parte do parlamento em favor do Estado administrativo, ou seja, da burocracia formada pelos funcionários públicos. De qualquer forma, quaisquer que sejam os problemas da atual divisão de poderes no Brasil, é simplesmente uma ilusão pensar que encontraremos criaturas angélicas capazes de controlar as paixões políticas de cima. E é um erro no diagnóstico e na prescrição para resolver os problemas existentes alguém defender esse tipo de intervenção no processo político. Não importa quem reivindique esse poder. Obrigado. Muito obrigado, Leónidas, pelas observações e por este tema sempre importantíssimo da judicialização da política ou da politização do judiciário. Vamos então passar para o Ricardo Sondermann, graduado em Business Administration, com MBA em Marketing, doutorado em Comunicação. Atualmente, como sabem, é o Chairman da International Churchill Society brasileira e é também o autor do livro Churchill and the Science Behind the Speeches. Ricardo. Muito obrigado. Obrigado. Uma boa noite, uma boa tarde. Antes de mais nada, mais uma vez agradecer ao nosso querido João Espada, ao seu time pela organização desse maravilhoso evento. E que bom estarmos pessoalmente, né? E ano que vem sem máscaras, né? Se Deus quiser. É um prazer aqui estar com o Pondé, com o meu amigo Bruno Garchagen, cofundador da Churchill Society no Brasil, meu presidente Gabriel Torres, Leônidas, meu amigo de mais de 30 anos, um liberal do tempo que o número de liberais no Brasil cabia numa Kombi, né? Eu entrei depois, quando já entrávamos no micro-ônibus, mas éramos poucos. E é o professor João Antônio Batista e é o nosso líder aqui, o João Pereira Coutinho. João, no ano passado, a pergunta final, você fez uma pergunta, o Brasil continua sendo o gigante adormecido, né, dormindo em berço esplêndido, e no final eu fui o último a responder a pergunta, esse ano eu quero ser o primeiro, tá? Mas, e aí eu tinha 30 segundos e eu olhei, estava na câmera, né, e disse, olha, nós sempre seremos um mercado, dificilmente seremos uma nação. E eu passei um ano inteiro pensando nessa resposta, João. E aqui eu estou começando de onde parei, né? Eu acho que hoje o Brasil se encontra numa encruzilhada terrível. De um lado, a gente tem um bruto, mal-educado, verborrágico presidente, que, nas palavras do jogador Romário ao jogador Pelé, quando ele era ministro do esporte, e só falava bobagem, jogava muito, mas falava bobagem. E o Romário disse, quieto, ele é um poeta. Mas é importante lembrar que, nesse governo Bolsonaro, se estabeleceu os marcos legais do saneamento, do transporte ferroviário, da venda de diversas estatais, de um aumento na infraestrutura geral do país. E pouquíssimos casos de corrupção, porque se houvessem, estariam todo dia na mídia. Do outro lado, temos um bruto, mal-educado, verborrágico ex-presidente, que conta com a simpatia europeia, que conta com a simpatia da esquerda, por ser um ex-sindicalista, por ser um metalúrgico, mas não se enganem, o maior ladrão que o Brasil já produziu, e olha que o Brasil é pródigo em produzir ladrões. E a gente tem uma terceira via em disputa
entre duas pessoas absolutamente vaidosas. E como no filme O Advogado do Diabo, o pecado preferido do diabo é a vaidade. Então, a nossa encruzilhada é terrível. As grandes decisões, elas podem ser tomadas, elas são tomadas em nível nacional, mas elas são processos de longo prazo. Envolvem negociações, no mínimo, complexas. Envolvem ideologia, corporativismo público e privado, vaidades, de novo, e, infelizmente, não obedecem a princípios básicos de Law and Economics. Mas o que muda a vida, a nossa vida, a vida das pessoas, são as ações feitas nas cidades, no dia a dia de cada um de nós, cidadãos, que a gente precisa de coisas simples. Nesse sentido, nós podemos fazer uma quantidade enorme de pequenas mudanças que, juntas, formam grandes transformações. É a política do dia a dia, ela é mais simples, ela é mais objetiva, ela é menos ideológica, ela permite composições mais claras e transparentes. E é nesse sentido que, então, eu quero trazer um pouco de otimismo, né? No sentido de que eu venho do mundo privado, durante 40 anos exerci funções privadas, e fui convidado, então, para fazer parte de um governo que eu, como liberal, jamais iria participar, mas pela insistência do vice-prefeito, que é um liberal, que é presidente da Relial, que foi meu vice-presidente quando eu fui presidente do Instituto Liberdade, e depois de muita insistência, eu disse, bom, vamos lá, vamos topar o desafio, né? E o que a gente, então, tem feito em Porto Alegre tem mais ou menos 1,5 milhão de habitantes, 12 mil, 13 mil funcionários públicos, 4 liberais no governo, o vice-prefeito Ricardo Gomes, Sebastião Ventura, que é um advogado, Vicente Perrone, que era o organizador do Fórum da Liberdade, como secretário adjunto de Economia, e eu como diretor de Relações Internacionais. E a gente começou a fazer coisas bem simples. É um governo de centro-esquerda, com uma composição de partidos, mas a gente tem um prefeito que ele conseguiu fazer o seguinte. Eu acho que aqui tem uma coisa importante. O valor do ser humano está quando a gente descobre aquilo que a gente não sabe fazer. Ao não saber, a gente se reúne com as pessoas que sabem. E ele dividiu o governo em dois. O prefeito toca a parte social, transporte, segurança, e a parte econômica ele deixou com o vice-prefeito e que nos chamou para essa função. Delegar é cobrar. O prefeito nos liga todo dia para perguntar como é que estão as coisas. Ele não simplesmente entregou. Bom, o que nós começamos? Coisas simples. Como liberal nas trincheiras do outro lado, né, o Gabriel está ali, a gente tem a tendência de generalizar o funcionalismo público. E dentro a gente vê que tem gente muito boa, em alemão se diz unterdrückt, né, jogadas para baixo, né, que tem capacidade, que nunca foram chamadas. O meu departamento é muito pequeno, reuni as pessoas e disse, como é que vocês querem tocar? Eles me olharam e disseram assim, como assim, como é que a gente vai tocar? Eu digo, tem um poema do Mário Quintana, um grande poeta porto-alegrense, ele diz, eles passarão, nós passarinho, né? A equipe permanecerá. Ali tinham pessoas que estavam de 10 a 15 anos. Eles me disseram, nunca, em 15 anos, nos perguntaram como que a gente deveria tocar este departamento. Então, é a administração de pessoas, é tratar as pessoas como pessoas. Óbvio que tem muita gente vaga, né, que não quer nada com nada, mas a gente traz e melhora. O gabinete do vice-prefeito fez uma primeira coisa, montou um grupo de advogados, economistas, que tratam todos os processos dentro de Law and Economics. É Law and Economics em operação. Tudo que a gente faz tem uma conta, para ver como é que isso vai ser em 5 anos, 10 anos e 20 anos. Minha função, o que a gente então fez em Porto Alegre? Aprovamos uma lei de liberdade econômica. Mais de 3 mil atividades não precisam mais de alvará prévio. Você entra na internet, quer abrir uma pet shop, quer abrir uma padaria, quer algo simples. Entra na internet, vou abrir, está aqui o endereço. Um dia nós vamos lá visitar vocês para ver se está lá. Mas no mundo pós-pandêmico, as pessoas têm que trabalhar, a gente tem que facilitar a vida delas. Nós reduzimos impostos
para tudo que é inovação e tecnologia, de 5% para 2%. Reduziríamos mais, mas a lei federal não permite. Então, hoje, Porto Alegre tem um universo de mais de 1.500 startups. Reduzimos os impostos de propriedade urbana. Fizemos uma reforma na Previdência Municipal que vai dar uma economia de algo como 200 milhões de euros ao final de 4 anos. Autorizamos a venda da companhia pública de ônibus, onde já se viu, né? A Carris. Tá? Será vendida ou liquidada. Nós temos uma empresa pública de processamento de dados. Tudo que na prefeitura tinha que ser feito por ela. Quebramos o monopólio dela. Ela que se vire. Se ela tiver preço, a prefeitura compra dela. Estabelecemos um sistema de microcrédito, justamente para essas pessoas que precisam daquele primeiro dinheiro para começar a trabalhar. Reestabelecemos com a Espanha as cidades educadoras. E agora, nesta viagem que eu estou aqui, nós estivemos em Madrid e fechamos um contrato para trazer o South Summit, que é um evento de tecnologia B2B, entre startups e grandes fundos de investimento. E eu estou aqui em Lisboa, daqui 2 semanas retorno para o Web Summit, porque estamos concorrendo com o Rio de Janeiro para ter a versão sul-americana do Web Summit. Então, Porto Alegre, vamos, né, se tudo der certo, e tivermos como pagar, né, estaremos ao lado de Lisboa, Kuala Lumpur, Toronto, com o Collision. Porto Alegre será, então, a cidade da América Latina com um evento de tecnologia que vocês conhecem muito bem. Estamos fazendo a venda do departamento de águas, estamos reformulando todo o processo de mobilidade urbana, dividimos, não é mais um plano diretor a cidade inteira, dividimos por zona, estamos fazendo a revitalização de determinadas áreas que estavam deterioradas. Né? O que eu quero dizer com isso? É muito difícil mudar um país, né, Leônidas? É uma luta fantástica, mas a gente pode mudar as cidades, a gente pode mudar a nossa comunidade, porque a gente vive na cidade. Né? Então, se a gente tiver uma visão objetiva, clara, liberal, conservadora, de atuação forte, de presença, a gente consegue mudar a vida das pessoas. E o que a gente começa a ver hoje em Porto Alegre é que as pessoas começam a retomar a vida econômica, começam a ter atividades que antes não tinham. Porque também a pandemia, ela foi eu participo de eventos de tecnologia há, sei lá, 5, 6 anos. Né? South by Southwest, Singularity, Collision, aqui o Web Summit. E a gente está há muito tempo dizendo a uberização, as novas tecnologias, os chips para ver dentro do corpo, telemedicina. E aí a pandemia fez acontecer, de um dia para o outro. De um dia para o outro, nós fomos para casa, começamos a trabalhar em casa, no teletrabalho. O mundo mudou imediatamente. E ele já mudou, ele agora é assim. Né? Então, eu entendo que existem aqui 2 grandes grupos de liberais. Né? Existem os pensadores e os fazedores. Ambos são importantes. Sem os pensadores, nós não podemos divulgar as ideias, manter as ideias, ter um entendimento do que é liberdade. Agora, a teoria é uma coisa e a prática é outra. Na prática, a gente está dando a liberdade para que as pessoas trabalhem sem a tutela e o controle do governo. Ao reduzir impostos, a gente deixa dinheiro no bolso das pessoas. E todo mundo aqui é mais inteligente com o seu dinheiro no bolso do que eu, o governo, com o dinheiro de vocês. Para concluir, quando eu dava aula, eu fazia uma aula sobre governo e eu explicava o governo em 30 segundos. Eu entrava na sala de aula e dizia, gente, boa noite, eu sou o professor Sondermann, por favor, eu quero 10 euros de cada um. Aí todo mundo ficava me olhando assim, vamos lá, gente. 10 euros. Aí as pessoas começavam a mexer na carteira, e daqui a pouco um perguntava, mas professor, o que o senhor vai fazer com os 10 euros? Ah, que bom que você pergunta. Na hora do intervalo, vocês podem ficar aqui, eu vou no bar e trago o lanche de vocês.
Aí começaram a me olhar desconfiados, que nem vocês estão me olhando aqui agora. E aí, pensando, tá, mas, professor, como é que você sabe que eu quero um café, uma água, uma Coca-Cola, ou um doce, um salgado? Isto é governo. Isto é governo. Ele toma o dinheiro de vocês, o nosso dinheiro, e gasta do jeito que ele acha, sem levar em consideração aquilo que a gente efetivamente precisa, quer. Então, as pessoas são inteligentes com o seu dinheiro nos seus bolsos e não com o dinheiro do governo. E a gente, então, ao fazer isso, estamos, então, reduzindo, tá, a nossa necessidade de presença na vida das pessoas, e é um primeiro ano de governo e a gente espera que com isso haja uma situação melhor. Na prática, a gente está dando independência, liberdade de empreender, dando, e liberdade é responsabilidade, né? Liberdade não é fazer o que quiser. A gente está dando às pessoas a responsabilidade daquilo. E o poder público poderá fazer aquilo que ele efetivamente é essencial, que é saúde, que é educação, que é segurança e infraestrutura. Acho que é isso. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Como podem ver, um liberal faz sempre muita falta num governo. O nosso quarto orador não está aqui, também não está em direto ou ao vivo, como dizem no Brasil, em São Paulo. Gravou um vídeo para esta sessão e o quarto orador é o professor Luís Filipe Pondé, filósofo, colunista da Folha de São Paulo, diretor do Laboratório de Comportamento e Mídia da PUC São Paulo, e pedia ao pessoal técnico que pudesse então passar o vídeo do professor Luís Filipe Pondé, o quarto orador desta sessão. Muito obrigado. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez no Estoril. Pena que ainda não presencial. Espero que no ano que vem, sim, tudo esteja mais claro. Agradeço sempre o convite do professor Spada, a parceria com a Católica de Lisboa, o João Pereira Coutinho, meu colega da Folha, aqui no Brasil, aí também de Portugal, em especial a Ana Martins, por ter viabilizado uma solução para o problema de agenda que acabou acontecendo e eu não vou poder estar, digamos assim, ao vivo, sincronicamente, como a pandemia começou a falar, pelo menos aqui no Brasil, síncronos, atividades síncronas. Pois muito bem, eu queria tocar basicamente no ponto, aliás, um ponto e meio, né, nessa rápida fala. O meio, dentro dessa ideia de desafios, né, que o Brasil e a América Latina têm à frente no âmbito político, eu diria que existe um desafio contínuo, não só para o Brasil, mas para a América Latina como um todo, que permanece no presente, continua no futuro, que é a absoluta e total irrelevância da América Latina na geopolítica. Né? Essa irrelevância, que não é a mesma coisa de relevância econômica, não necessariamente anda lado a lado, a política e a economia nesse caso. E essa irrelevância significa que a América Latina não tem uma presença significativa em nenhuma discussão multilateral. Inclusive, como parte do período em que o Luiz Inácio Lula da Silva foi presidente do Brasil, ele tentou de forma, como se diria, abestada, mimetizar uma relevância do Brasil na América Latina e daí catapultar o Brasil como uma espécie de líder da América Latina e aí conseguir um espaço maior nos órgãos multilaterais, mas fracassou porque o Brasil não tem nenhuma capacidade econômica para se tornar um país relevante na geopolítica. Eu acho que esse é um desafio constante, não é novo, né? Durante a Guerra Fria, houve uma relevância do Brasil e da América Latina em geral, por conta do risco de contaminação com a Revolução Cubana e o grupo soviético. Tanto é que os Estados Unidos interferiram massivamente
na política no continente, mas passada a Guerra Fria, essa relevância se dissolveu completamente. Então, esse é um pequeno ponto que eu queria tocar, que me parece bastante significativo, né? Assim, apesar de que ele é, digamos assim, presente, muitas vezes ele não é lembrado como um desafio, que eu não vejo nenhuma solução, nem nenhuma mudança do horizonte próximo, pelo menos ao longo do século XXI. Um segundo desafio mais pontual do Brasil, e eu vou me deter um pouco mais nele, é o problema criado pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo seu grupo, grosso modo referido como bolsonarismo ou bolsonaristas, para o que a gente pode chamar de inteligência liberal e conservadora no país, né? O fenômeno Jair Bolsonaro, que aparece, então, como candidato importante em 2018, a eleição e tal, a vitória na eleição contra o candidato do PT, mas a verdade é que o fenômeno Bolsonaro, eu diria de uma forma metafórica, emburreceu a inteligência liberal e conservadora no país. A gente pode dizer também de uma forma, apesar de que não é uma terminologia que eu acho muito interessante, mas a gente pode dizer que emburreceu a direita no Brasil. Todos aqueles que, digamos assim, tinham ou têm um olhar crítico com relação à história do PT no país, né, ou com a história da esquerda no país, o fenômeno Bolsonaro atrapalhou enormemente a Constituição, seja no plano político partidário. Já em 18, ele já apresentou esse problema, porque ele esvaziou completamente as opções viáveis mais ao centro, ou mesmo mais liberais raiz, digamos assim, né? Como a gente fala aqui no Brasil, inviabilizou a qualquer candidatura como candidatura que pudesse vir a derrotar o candidato Haddad do PT, então, em 2018. E continua inviabilizando, não só do ponto de vista político-partidário, mas inviabiliza, inclusive, do ponto de vista do que a gente poderia chamar de um amadurecimento do debate público ou do debate interno aos grupos que se identificam como uma oposição à visão de mundo à esquerda, uma oposição à história do poder do PT e seus partidos próximos dentro da história recente do Brasil. Por que que isso inviabiliza? Porque, primeiro, muitos quadros intelectuais que fazem parte, então, desse nascente pensamento um pouco mais articulado, liberal e conservador no país, acabou constituindo uma identidade com o movimento bolsonarista, e essa identidade pública e política é um total desastre, porque o bolsonarismo representa o que há de mais tacanho no que se possa pensar em termos de tradição liberal e conservadora. Autoritário, enormemente, né? Além de talvez um dos maiores pecados do movimento bolsonarista, é, entre aspas, ter dado razão ao discurso do PT em 2018. Esse talvez é o pecado assim, mais evidente desse problema. Mas, ao mesmo tempo, a emergência do fenômeno do bolsonarismo no quadro político brasileiro acabou criando certos nichos, né, de debates em guerra cultural, que são nichos completamente nocivos à inteligência pública. Debates absolutamente como se pode fazer exposição de arte assim ou assado, brigas culturais, eu diria mesmo, como se diz aqui no Brasil, picuinhas políticas, certo? Se agarrando a discussões como recentemente que está acontecendo aqui no Brasil, que é o debate ao redor do absorvente higiênico para mulheres, certo? Um debate absolutamente uma perda de energia completamente, né? E o ter no
Bolsonaro e o bolsonarismo como único, digamos assim, foco a guerra cultural, e sendo a guerra cultural um tema basicamente de moleques, como se diz no Brasil, certo? De, digamos assim, pessoas imaturas, né? E que debatem de uma forma irresponsável uma série de questões, vem criando, por exemplo, problemas em relação ao debate do racismo, ao problema histórico da escravidão, ou seja, há uma verdadeira melação geral do que foi se constituindo nos últimos anos a tentativa de se erguer uma inteligência pública que não fosse identificada com o PT e os seus quadros orgânicos. O bolsonarismo também criou uma falsa relação com a trajetória liberal, né? Produzindo um governo extremamente incompetente do ponto de vista, inclusive, da própria agenda liberal, além de um problema constante aqui no Brasil, da inteligência liberal conservadora, que é muitas vezes reduzir a discussão política à discussão do Estado mínimo, como se costuma falar, né? Ou a ideia de que o mercado possa ser erguido, né? Possa ser erguido em figura de alta resolução para todos os tipos de problema. Uma outra coisa que também o bolsonarismo, não só no Brasil, mas que o bolsonarismo, de alguma forma, patrocina e patrocinou aqui ao longo da pandemia, é uma discussão também absolutamente risível ao redor da ideia de liberdade, né? A liberdade de não se vacinar, que, na realidade, acaba levando à produção de atestados falsos na área da medicina, além de todos os escândalos de corrupção ao redor da compra das vacinas. É claro que o bolsonarismo não criou a corrupção no sistema de saúde, melhor dizendo, no Ministério de Saúde, não no sistema de saúde enquanto tal, porque o Ministério da Saúde sempre foi um espaço de enorme corrupção na história do Brasil, né? Mas o bolsonarismo, ele, como todo grupo que chega recente à festa, quis tirar uma vantagem de uma grande oportunidade de mercado, que era o desespero com a pandemia, o desespero com a vacina, né, com a compra de vacinas. Então, digamos, a desorganização que o movimento bolsonarista causou, a tentativa de construção de um pensamento, de uma inteligência pública liberal conservadora no Brasil, poderá ter lançado essa mesma tentativa há 10 ou 15 anos atrás, ou seja, desarticulou pessoas mais jovens que foram entrando no debate, tem parcerias mesmo com empresários que se tornaram verdadeiros patrocinadores de um discurso, muitas vezes extremamente reacionário, certo? Que põe em xeque a própria compreensão da tradição da liberdade, como bem fala o professor Espada, identificada com a democracia representativa, com o conjunto de instituições que garantem o espaço de liberdade política e jurídica, e aquela ideia básica que a liberdade é construída no Estado democrático de direito, pelo respeito à Constituição, pelo respeito às instituições, para além de qualquer expectativa de perfeição dessas instituições. Um outro fator que catapultou o impacto do grupo bolsonarista na desorganização do pensamento público, na tentativa de construção de uma inteligência que não seja identificada com os quadros orgânicos do PT no Brasil, é a própria presença das redes sociais, né? Um grupo extremamente organizado, extremamente agressivo, extremamente combativo, que acabou criando enormes bolhas em que palavras como conservador, conservadorismo, liberdade, liberalismo acabam virando sinônimos de qualquer discussão de moleques, né? Então a gente tem aí um quadro geral, né, de desorganização, como eu dizia, que serviu como um fator negativo, porque no final das contas acabou dando de certa forma razão às críticas que o próprio
PT fazia a opção do Bolsonaro naquele momento de 2018. Então, eu espero que, além, mais um pequeno detalhe, que é também a confusão entre tradição liberal conservadora e identidade religiosa reacionária, que o Bolsonaro também, os bolsonaristas conseguiu contaminar os quadros da inteligência pública liberal e conservadora no Brasil. Uma lástima histórica. Muito obrigado. Muito bem, agradecemos ao professor Luís Filipe Pondé pelas palavras sempre estimulantes e contundentes. Nós temos tempo para perguntas, eventuais perguntas do nosso auditório. Agradecia apenas que colocassem a mão no ar. Talvez fizéssemos uma ronda com 3 questões. Agradecia apenas que se identificassem, que fossem breves e que dissessem a quem se dirige a questão, sabendo que o professor Luís Filipe Pondé não poderá responder. Ali, por favor. Boa noite. Boa noite. Boa noite aos professores. Obrigado, professor João Coutinho. Obrigado, professor Ricardo Soderman, professor Leonardo Zelmet e o doutor Antônio Batista. A minha pergunta vai diretamente para o doutor Antônio Batista e para o doutor Leonid Zelmanovic, que falaram sobre o atrito entre as instituições e o poder executivo e legislativo, judiciário. O fato de haver o atrito entre o poder executivo e o judiciário não deveria reforçar o papel moderador do Congresso de modo a agir contra os abusos de poder de ambos? Como tal, devemos reforçar o poder, como podemos reforçar o poder do Parlamento, que nos últimos anos tem perdido a sua importância, que é tão importante para a democracia brasileira neste momento? Obrigado. Muito obrigado. Mais uma questão. Ali. Alô, oi. Minha pergunta, na verdade, vai para todos em relação a o que pensam Desculpe, das... pode apenas identificar-se? Desculpe. Cíntia Barros, desculpa, aluna do 3º ano. Em relação ao que a gente tem acompanhado até então, e estamos há menos de um ano para as próximas eleições presidenciais, existe a possibilidade de emergir uma terceira via que seja menos horrenda do que aconteceu na última eleição e que saia da vertente PT e Bolsonaro? Muito obrigado. Mais uma questão final. Em primeiro lugar, obrigado a todos os palestrantes, foi uma ótima palestra. Eu sou o João Louro, licenciado aqui pelo IEP, e gostava de perguntar, talvez ali, aberto ao painel, mas talvez ali mais para o Dr. Ricardo, que falou em ser liberal, e eu tenho um particular gosto pela sociedade civil, que é uma parte importantíssima de ser liberal, não é? E a minha pergunta é, para o padrão português, o Brasil é um país gigante. E como é que se concilia uma sociedade civil que pode ser tão diferente? Portanto, temos o brasileiro de São Paulo e temos o brasileiro, por exemplo, do Nordeste. E como é que nós motivamos uma sociedade civil a mudar, e a mudar a sua cidade, a ser proativa, quando ela é tão diferente uma da outra? Obrigado. Muito obrigado. Vamos então passar aqui às respostas. Eu então começaria pelo Leónidas para nos responder a estas relações entre o judiciário e o legislativo e o executivo. Bom, cabe ao Parlamento recuperar o seu protagonismo. Uma boa maneira de começar seria diminuir o número de delegações de competência que eles costumam fazer a agências administrativas. Mas o ponto do meu comentário foi que também é importante rejeitar qualquer apelo de que um poder
tenha competências além das competências constitucionais, como me parece que é o caso de algumas alegações, de algumas ações da Suprema Corte no Brasil hoje em dia. Um comentário a respeito das opções trágicas que nós temos. Na minha opinião, elas mascaram um pouco o fato de que o conjunto de incentivos criados pela existência do segundo turno nas eleições e a multiplicidade de partidos que implica que a coalizão vencedora vai se formar depois das eleições e não antes das eleições. Faz com, vamos dizer desse jeito, com uma radical corrupto de esquerda, ou com um populista idiota de direita. Os dois, para fazer alguma coisa, precisam negociar com uma maioria que se forma no parlamento e sobre a qual eles não têm controle. Isso é uma coisa boa, quer dizer, e isso dá um poder ao parlamento brasileiro que eu acho que nos Estados Unidos eles não têm. Para dar uma ideia de como eu acho que existe um poder no parlamento brasileiro que tem servido para que uma coisa passe no parlamento brasileiro, tem que ter um nível de consenso que nenhum desses dois extremos consegue por si fazer. E isso é um aspecto bom da realidade brasileira, eu acho. Obrigado, Leónidas. Passo então a palavra ao António para falar. Bom, quando, durante a minha apresentação, eu me referi, estava comentando aqui com o Leónidas, da importância de um bom funcionamento de checks and balances, eu quis ser muito sutil, mas basicamente é o que ele abordou depois. Quer dizer, nós estamos vivendo uma fase de extrapolação de poderes, particularmente a partir do judiciário. E isso tem uma raiz também, né? A Constituição brasileira, em que pese as suas virtudes, e tem uma porção de virtudes e garantias de direitos fundamentais e tudo mais, mas essas garantias, às vezes, ficam comprometidas pelo fato de que ela é tão prolixa, ela é tão volumosa, não sei entre vocês aqui quem tem alguma intimidade com a Constituição brasileira, mas só como um lado caricato, citar que, por exemplo, existe um artigo que diz assim, o Colégio Dom Pedro II, do Rio de Janeiro, terá que ser federal. Por que uma Constituição tem que abrigar algo desse tipo? Ela tem códigos inteiros temáticos dentro da Constituição, ela tem aspectos conflitantes. Então, com um pouquinho de retórica e de imaginação, você decide o que você quiser, né? Com muita retórica, o ativismo judicial recrudesceu no Brasil de uma forma extraordinária. Então, particularmente o Supremo Tribunal Federal, que deveria ser uma corte constitucional, a exemplo do papel que ela exerce, acho que na maioria dos países, suponho, ela interfere em tudo. Vai até briga de vizinho. Se o advogado for hábil e prestigiado, ele consegue levar uma briga de vizinho até o Supremo Tribunal Federal. O Dr. Sérgio Moro, aquele famoso juiz que foi o comandante dos julgamentos
da Lava Jato, do processo de depuração da corrupção no período lulista e tudo mais, ele costumava dizer que ele tinha outros projetos, né, que não se realizaram. Ele costumava dizer que o desfecho de um processo era quase que uma ficção no Brasil, e é verdade, né? Ainda recentemente eu vi um amigo meu perguntar até quando eu levo esse processo, e o advogado respondeu para ele, até quando você quiser, né? Ou seja, não tem fim, por isso uma discussão tão aberrante sobre a questão da condenação na segunda instância. Então, o ativismo judicial, de fato, é um problema muito grande. E o outro que ele tocou é o clientelismo. O nosso parlamento está acostumado com o clientelismo. Então, não recebe o que quer, eu sento em cima do processo que o executivo propõe e fico sentado em cima do processo. Então, são problemas de governança democrática, que a boa notícia, faz parte do happy end, é que países da América Latina, os mais estruturados, hoje existe um empresariado que vem se reunindo para trabalhar em propostas de melhoria da governança democrática, né? Então, isso precisa ser trabalhado no futuro, com certeza. Ricardo? Eu vou deixar a mais difícil para o fim, tá? Se tem solução. Mas eu achei muito interessante o que o Pondé comenta, sempre acho, né? Mas o Nelson Rodrigues, que era um dramaturgo e escritor brasileiro, ele dizia o seguinte: os idiotas vão tomar conta do mundo, não pela capacidade, mas pela quantidade. Eles são muitos. O Brasil tem um processo educacional de 50 anos para cá, cada vez pior. A nossa produção, os nossos números nos índices PISA e assim por diante são os piores. A gente teve um processo nas entranhas de Paulo Freire, né, um educador brasileiro famoso, que se vocês lerem, eu proponho, entrem depois na internet e busquem frases do Paulo Freire. Se alguém entender aqui, ganha um prêmio, entende? Porque e isso foi criando uma massa de professores e educadores desconexos, e a gente hoje é um país que não sabe falar, não sabe escrever, não sabe matemática, não sabe o básico. E isso se processa, né? Então, quando o Pondé diz, olha, o mau uso do que é ser conservador, o que é ser liberal, é porque se aumentou o número de pessoas que se acham ser conservadores e liberais sem entender o que é, porque não sabem ler, porque leem um texto e não compreendem, né? Eles entendem uma coisinha, eu sou isso. Então ele começa a achar o que é isso. Agora, a terceira via. Não tem uma terceira via, tá? Não se cria, a não ser que ou Lula ou Bolsonaro deixem de ser candidatos, poderá surgir um outro. Porque daí vai ser uma eleição contra o Bolsonaro ou contra o Lula, né? Vários nomes, mas nenhum nome que consegue reunir potencial para chegar no segundo turno. Na minha opinião, hoje, Churchill já dizia que engolir minhas palavras nunca me causou indigestão. Posso estar completamente equivocado aqui um pouquinho. Agora, o que eu acho que a luta que tem que ser feita, no governo Bolsonaro, entraram alguns liberais, Salim Matar, Paulo Goebel, Gustavo N., Wagner Lenhardt, e muitas transformações foram conseguidas. No governo da Prefeitura de Porto Alegre, são 4, entre 13 mil. Existe uma conta que, se nós conseguirmos eleger 10% das câmaras de deputados, da Câmara Federal e do Senado, 10%, ou seja, são 8 senadores dos 80, são 50 deputados federais, e aí cada Câmara Estadual é uma conta aí que vai variar entre 4 a 6 deputados liberais conservadores. Você tem um número suficiente de pessoas para ocupar todas as comissões onde são discutidas as maldades.
E aí você interrompe as maldades antes delas acontecerem. Isso que o Batista estava comentando, se você tem esse bloco de anteparo, né, antes das bobagens se transformarem em leis, você consegue melhorar muito a política. Porque qualquer que seja o presidente, ele não consegue fazer nada sem o Congresso, sem o Senado. Existe um negócio chamado centrão. Tá? O centrão é um monstro que devora tudo e a todos. Então, se você tem um percentual aí de 10%, até esse número, Leonas, foi o Winston, né, o Winston Ling que chega nesse número. Você tem condições de preencher as comissões de justiça, de educação, e você tem, então, condições de legislar melhor. O executivo, nesse aspecto, ele é menos importante. Ele é bem menos importante do que a gente conseguir eleger nos legislativos gente com pé e cabeça, como, por exemplo, Marcel Van Hatten, como, sei lá, vários deputados que têm uma linha que faz sentido. Então, tem uma solução por aí. Tá? Agora, são 36 partidos. Tá? É um samba maluco. Tá? Ninguém sabe a letra. Então, a gente tem que, na verdade, ir conquistando esse espaço e ir evitando que as leis e que as maldades se transformem em lei. Porque depois que ela é votada e vai, acabou, não tem o que fazer. Né? Então, a gente tem que interromper isso no processo. Acho que é isso. Eu queria saber como motivar, eu acho que é isso. Dando uma solução de que dá para mudar. Né? É um país enorme. Eu moro no Rio Grande do Sul, Leonas veio do Rio Grande do Sul. O Nordeste, para nós, é um país distante. Né? Mas, assim como Portugal, é um país pequeno, mas quem mora no Algarve é bem diferente de quem mora em Guimarães ou quem mora no Norte. Né? Essas diferenças sempre haverão. Né? O que é importante é ter uma união de objetivos. Pois, muito bem. Cabe-me a mim encerrar esta sessão. Vou começar por agradecer a todos os oradores pelas palavras, pelos comentários. Tenho a certeza que nos voltaremos a encontrar, sobretudo no próximo ano. 2022 vai ser um ano escaldante da política brasileira. Aproveito também para enviar um grande abraço aos nossos amigos que estão no Brasil, ao Bruno Garchaga em São Paulo, ao Gabriel, que está em Porto Alegre, e também desejo que nos possamos voltar a ver ou aqui ou então aí. Muito obrigado a todos, muito boa noite, bom jantar.